Se você chegou nesse vídeo, é porque você tem curiosidade para saber sobre a salvação e a gente vai conversar justamente sobre isso hoje. De fato, primeiro a gente vai precisar criar uma base sobre o que é salvação, sobre do que somos salvos, para então a gente explicar o plano. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente ouve falar sobre Jesus Cristo salva, salvação e tal, mas a gente não entende o porquê, a gente não entende o que e a gente não sabe nem explicar. Né? Para quem nunca foi para a igreja, isso talvez seja algo que ele tenha muita curiosidade e se ele está buscando a Deus, ele vai querer entender. E se você de repente vai para a igreja, mas nunca soube explicar isso, ou nunca entendeu muito bem, cara, esse vídeo é para você. Né? Você que quer saber como ser salvo e você que quer saber como compartilhar essa salvação. Mas antes da gente continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Saulo Vilela, eu sou missionário aqui no interior de Pernambuco. A gente tem feito um trabalho já há alguns anos aqui numa plantação de igreja e o Senhor tem me desafiado a falar com você que está aí assistindo no YouTube. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que você possa aprender mais do Senhor, saber sobre Bíblia, sobre salvação, sobre vários outros aspectos da vida cristã, desde o básico de Deus até se aprofundar um pouco mais das Escrituras. Tendo dito isso, vamos começar a falar sobre salvação de fato. E a primeira coisa que eu preciso falar para você, né, é fazer uma pergunta, né? Você é salvo de quê? A gente é salvo de quê? Né? E essa primeira pergunta, na verdade, ela define todo o resto, porque salvação é literalmente alguém ser tirado de uma situação de morte para poder viver. Então, por exemplo, quando alguém está se afogando e outra pessoa lança uma boia, ela foi salva, né, do afogamento. Se de repente a pessoa ia atravessar a rua, estava vindo um carro, alguém segurou ela, ela foi salva, né, de ser atropelada, entendeu? E assim vai. Então, salvação, ela implica em que algo ruim vai acontecer, né, geralmente uma morte, e alguém salva, alguém intervém nesse processo. E em Jesus, salvação é justamente isso. A Bíblia vai dizer que nós somos salvos da ira vindoura. Ou seja, em português, para todo mundo entender, nós vamos ser salvos da ira de Deus. Saulo, como assim? Da ira de Deus? Eu achei que eu ia ser salvo do inferno, eu achei que eu ia ser salvo do diabo, eu achei que eu ia ser salvo... Calma, você vai entender. A gente escuta, né, falar assim, Deus é amor. Então, como pode um Deus de amor ser irado, e irado num nível para mandar pessoas para a morte eterna? Porque sim, a expressão dessa ira de Deus vai ser a morte e a condenação eterna junto com o diabo e seus anjos. E aí você me pergunta, tá, Saulo, mas como é que pode um Deus de amor punir a sua própria criação, a sua própria criatura, o homem, de maneira a matar ele eternamente? Como isso pode acontecer? Como isso pode ser? Para isso eu vou te dar um exemplo. Eu tenho esse copo aqui, esse copo descartável. Esse copo não significa nada para mim, é só um copo. Então, se eu pegar esse copo, se eu amassar esse copo, se eu jogar ele fora, não faz diferença na minha vida. Agora, eu tenho 2 filhos. Se uma pessoa mexer com meu filho, se uma pessoa bater no meu filho, se uma pessoa fizer algo contra o meu filho, ele vai me ver irado. E se eu não me controlar, se o Senhor não me controlar, eu vou bater naquela pessoa também. Né? É uma reação natural. A ira, ela está entreligada com o amor. A ira, ela é um resultado de alguém mexer com algo que você ama. E aí você começa a entender como um Deus de amor pode ser um Deus irado. Porque a Bíblia diz que Ele nos criou e nós somos a coroa da criação. Mas aí, por nossa escolha, mas através do engano do inimigo, nós pecamos. E o inimigo é responsabilizado por isso, primeiro no Éden, mas também na eternidade. Então, o que acontece? A ira de Deus é colocada sobre aquele que faz o mal aos filhos de Deus. E você quer entender o tamanho da ira de Deus? É só você olhar para a cruz. A cruz, ela mostra justamente o resultado, a consequência do pecado do mundo. A morte de Jesus na cruz, ela é uma expressão da ira de Deus. E eu estou falando isso para você poder entender que nós somos salvos da ira que há de vir e a expressão dessa ira é uma morte eterna. Faz sentido isso que eu estou falando? Como é que eu sei disso, Saulo? Como é que eu sei disso na Bíblia? A Bíblia vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em outras palavras, e como eu gosto de falar, o pagamento que o pecado traz para mim e para você é a morte. Ou na NVS, na nova versão de Saulo, o boleto que o pecado gera é a morte. Então, isso significa dizer o quê? Toda vez que eu peco,
ou você peca, ou é gerado no reino espiritual um boleto com o meu nome. Está lá, Saulo Vilela. Morte. Sim, isso que significa o salário do pecado é a morte. Então toda vez que eu peco, toda vez que eu transgrido a lei de Deus, que eu faço algo contra o Senhor, eu recebo um boleto, ou um boleto é gerado no meu nome. Morte. E aí, a pergunta que eu faço para você é: como que se paga um boleto de morte? Já parou para pensar sobre isso? Como se paga um boleto de morte? E a resposta é muito simples: morrendo. Mas vamos dar um passo para trás e pensar o seguinte, cara, eu só posso pagar um boleto na minha vida. Só posso morrer uma vez. E eu te pergunto, você só pecou uma vez na vida? Eu posso falar de mim e eu digo a você que eu já pequei muitas vezes. Então, o que acontece comigo, se eu só posso pagar um boleto e eu tenho muitos outros a dever? Eu vou morrer eternamente para ir pagando os boletos. Isso não significa que um dia vai acabar os boletos e eu vou sair do inferno, não. Isso aí é teologia errada, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que, como eu não tenho como pagar, eu vou morrer eternamente. Ponto. Aí a questão, aí a pergunta é: e agora? E agora? O que acontece? E é justamente aí que Jesus entra. Eu falei para você que ia falar sobre como ser salvo. Jesus, ele vem para pagar o meu e o seu boleto. Jesus, ele vem como um homem perfeito. Alguém em que, em todo tempo, nunca gerou um boleto de morte para ele mesmo. Então, o que acontece? Quando Jesus, ele vem à Terra, ele não vem só para ser um exemplo. Ele vem para caminhar nos mesmos caminhos que eu e você, para ser testado, para ser tentado, mas nunca pecar. E ele não pecou. E ele era homem como eu e você, 100% homem, 100% Deus, mas nunca pecou. Então Jesus, quando vai à cruz morrer, ele morre e ele se encontra diante da morte face a face. Mas a morte não tinha poder sobre ele, porque em momento nenhum da sua vida foi gerado um único boleto de morte. Ele não tinha pecado, então a morte não tem poder. Então a Bíblia diz que ele toma as chaves da morte e do inferno e ressuscita, porque a morte não podia segurar ele lá. A Bíblia então diz que ele riscou a cédula de dívida que era contra nós, ele pagou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu e despojou principados e potestades, os expôs publicamente e em si mesmo triunfou. É isso que fala lá em Colossenses. Sabe o que isso significa? Significa que agora os meus boletos podem ser pagos por Jesus. Os teus boletos podem ser pagos por aquele que não tem nenhum boleto no seu nome. Isso significa que no dia do juízo, quando nos encontrarmos diante de Deus e Ele perguntar: cadê tuas obras? Cadê teus pecados? E ao invés de ser julgado pela nossa santidade e pelos nossos pecados, Jesus vai intervir e vai dizer assim: esse aqui eu pago os boletos, esse aqui eu salvo, bota ele na minha conta, porque ele me aceitou como Senhor e Salvador. Por isso que ser salvo é tão simples quanto aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E é claro que existe um processo que vai acontecer depois de santificação, mas esse não é o ponto agora. O ponto é que a salvação vem através de crer em Jesus, que Ele morreu na cruz e ressuscitou pelos meus pecados, e confessar com a minha boca que Ele é Senhor. É isso que a Bíblia diz. É só isso. E eu quero ilustrar isso para você com a ideia de um contrato de comprar uma casa. Cara, você pode morar na casa, você pode visitar a casa, você pode reformar a casa, mas se você nunca assinar o contrato que passa a casa para o teu nome, essa casa nunca será sua. Em Jesus é a mesma coisa. Nós podemos fazer 1000 coisas na igreja, nós podemos fazer boas obras, nós podemos fazer o que for, mas a verdade é que se Ele não é o nosso Senhor e Salvador, se o nosso nome não está no livro da vida, não tem obra nenhuma que vai salvar. E para isso é necessário você crer e confessar que Ele é Senhor e Salvador. É só isso. E assim, se você já fez isso, o convite de Jesus para você é compartilhar essa salvação, é compartilhar essa boa nova, é compartilhar o que Ele já fez. Mas se você nunca tomou essa decisão, eu te convido hoje a orar. Eu vou orar agora, mas eu te convido a orar o que eu vou orar, a repetir, para que você possa dar o primeiro passo na tua trajetória com o Senhor, para que você possa assinar o nome no contrato da casa e você ter uma morada celestial.
Ora comigo. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que sem o Senhor eu vou ser condenado para o inferno. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. E quero a partir de hoje caminhar nos teus passos. Me ajuda a viver a vida como o Senhor quer que eu viva. E que um dia eu possa estar com o Senhor na eternidade. Obrigado pela tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a compartilhar ele com quem precisa ouvir. Seja alguém que já é crente e precisa aprender a compartilhar a salvação, ou seja alguém que nunca entregou sua vida para Jesus e você achou que esse vídeo explicou bem e que essa pessoa vai entender por que Jesus morreu e como a salvação. Então compartilhe esse vídeo com quem você puder e eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.